Olá, turminha do segundo ano, aqui é a tia Nara. Vamos pegar o nosso livrinho de história e colocar na página 90. Hoje nós vamos ver um pouquinho sobre a memória escolar. Quais foram as mudanças que aconteceram lá na épocazinha dos pais de vocês, dos avós, e o que foi que mudou hoje em dia, né? Quais foram as mudanças que aconteceram de antigamente até chegar hoje em dia? Nós vamos estar vendo nesse capítulo de hoje, tá bom? Muita coisa mudou no jeito de ensinar e de aprender nas escolas nos últimos 100 anos. Ao analisar fotografias antigas ou ler histórias de autores do passado, podemos conhecer essas mudanças. Observe as fotografias a seguir, elas registram salas de aula de cerca de 100 anos atrás. Vocês sabiam que antigamente, há 100 anos atrás, ou há 40 anos atrás, muitas escolas não tinham esse misto que tem hoje em dia na sala de aula. Hoje em dia a gente estuda com meninos e meninas na sala de aula, mas antigamente eram separados, meninos numa sala e meninas em outra sala. Na primeira questão temos quais as diferenças e as semelhanças entre as duas fotografias. Então, nós vamos estar percebendo quais são as semelhanças e diferenças, tá bom? Na primeira foto, temos aula de leitura para meninos, município de Campinas, estado de São Paulo, 1939. Já na segunda foto, na foto abaixo, temos aulas de trabalhos manuais para menina. Então, gente, esses trabalhos manuais eram o quê? Confeccionar algum tipo de coisas que precisassem em casa. Por exemplo, crochê, fazer cestas, até mesmo costurar. Então, essas eram as aulas de trabalhos manuais para as meninas. E aí ele está pedindo o quê? Que você veja a diferença e as semelhanças. Quais são as diferenças? A diferença era que era menino em uma sala e meninas em outras. E o que era igual? Qual eram as semelhanças? Que eles estudavam nas cadeirinhas, um ao lado do outro, e que tinha um professor que estavam sempre ali para poder ajudar em qualquer dificuldade deles. Aí embaixo tem, na escola, meninos e meninas estudavam separados. Os meninos praticavam exercícios militares e atividades como a marcenaria, que trabalhavam com madeira. As meninas aprendiam trabalhos manuais, como costura e bordado, porque eram preparadas para se casar, cuidar da casa e dos filhos. Então, como vocês viram aí, gente, as salas eram separadas, meninos em uma sala e meninas em outra. Os meninos, eles praticavam exercícios militares e trabalhavam também na parte de madeira, confeccionavam algum tipo de móveis. E já as meninas, elas aprendiam trabalhos manuais, que era costurar, cozinhar. Por que que elas aprendiam isso? Porque elas eram preparadas para casar. Então, elas não tinham profissões como acontece hoje em dia. Gente, tem essa imagem aqui que eu vou mostrar para vocês, que é a palmatória dos anos de 1930. Então, 1930 faz muito tempo, não é mesmo? Mas eu já levei uns bolinhos dessa palmatória aí antigamente, viu? E olha que eu não sou tão velha assim, não. E isso acontece. Como é que acontecia essa parte da palmatória? Acontecia nas aulas de leitura, na minha época. Nas aulas de leitura, se você não lisse direitinho, não errasse nada, você não levava uma palmatorada dessa na mão. Mas, se você errasse alguma palavra, alguma coisa, você levava um bolo, A gente falava que era bolo, Você levava uma palmatorada na mão. Seu colega dava. E também nas aulas de matemática, na disputa da tabuada. Se você errasse, você levava uma palmatorada na mão, viu? E doía bastante, que era o colega que ia dar, Os alunos eram tratados com rigorosa disciplina e aqueles que não se comportavam bem ou que não faziam as lições eram punidos pelos professores. Quais eram? Como é que eles eram punidos?
haviam muitos castigos, como apanhar com a palmatória, que é o que eu mostrei agora para vocês. E com a vara de marmelo. Essa eu não conhecia, mas eles diziam que era uma vara, né, grande, onde o professor ficava com ela na mão e caso o aluno fizesse alguma coisa de errado, ele batia na cabeça do aluno. Ou também tinha ajoelhar-se no milho, né, no cantinho da parede, e também tinha essa parte de escrever uma frase várias vezes na lousa. Então tinha muitos castigos, né, bem duros, e hoje em dia não tem nada disso. Nas escolas, né, hoje em dia, atualmente as crianças têm mais oportunidades de enfrentar a escola do que há 100 anos. Meninos e meninas estudam juntos e aprendem as mesmas matérias e conteúdos. Além disso, os castigos físicos são proibidos. Pergunte à mamãe de vocês, ou papai, ou a titia, ou os avós de vocês como eram nas escolas. Aí depois vocês falam para a tia, tá bom? Vamos agora para a nossa segunda página, que é na 91. Leia o texto e responda as questões. A gente vai ler esse textozinho, que ele tem como título o birolho. Vamos saber o que era birolho naquela época? O birolho teve 10 porque colou. Então, ele fez uma avaliação e colou de alguém. Esse birolho, ele é daqueles alunos que não sabem o conteúdo, mas que, quando vão fazer a prova, fica olhando de um lado e do outro e consegue tirar um 10. Recebi a ordem de levantar-me. Minhas orelhas, na certa, estavam vermelhas, para combinar com a cor da cara. Meu coração disparava e a minha mente estava a carranca do professor Espinhel. Estava o castigo de ficar de pé, de braços abertos, e as reguadas a cada vez que o cansaço me obrigassem a baixá-los. Os olhos da dona Zulmira lentamente saíram na direção do Daílson e cravaram-se em mim. Quero ver a cola. Bom, na hora eu decidi que tinha de falar a verdade e pronto. Eu fiz essa cola sim, dona Zulmira. Levei a minha semana inteira fazendo, mas juro que fiz toda a prova sem tocar nela. Muito bem, então vamos ver. Quais são os principais afluentes da margem direita do rio Amazonas? Javari, Juruá, Purus, Madeira, Tapajós e Xingu. Respondi na hora. Com mais 2 perguntas, dona Zulmira percebeu satisfeita e decidiu. Muito bem, você não fez uma cola, estudou fazendo resumo. Sua nota continua valendo. De acordo com o texto, qual seria as consequências caso o aluno birolho fosse pego colando na prova? Então, o que acontecia com o aluno se ele fosse pego colando na prova, né? Aí tem lá no texto anterior, né? Diz que ele teria de ficar em pé, com os braços abertos, e se abaixasse os braços, levaria uma reguada na cabeça. Agora vamos para a nossa página 92. Na página 92, nós vamos ver objetos de memória, objetos antigos, que hoje em dia muitas pessoas não usam mais na sala de aula. Todo objeto conta uma história. Nos materiais escolares, nas cadernetas e nos boletins antigos, podemos encontrar informações sobre como era a educação das crianças no passado. Como eram os materiais escolares? Vamos dar uma olhada de como era. Há mais de 100 anos, os alunos usavam uma pequena lousa feita de ardósia e um lápis do mesmo material para fazer as tarefas em sala de aula. Somente depois de treinar bastante, eles poderiam usar os cadernos e uma caneta com ponta de material, com ponta de metal e tinta. Tá vendo, gente? Para eles poderem escrever realmente no caderno, primeiro eles tinham que tentar escrever várias vezes em outra folha, né? Outra folha para poder não errar no caderno. Então, só para lembrar vocês, para vocês saberem o que é ardósia,
Ardósia é um tipo de rocha, geralmente de cor cinza. Eles tentavam escrever em cima disso. Aí tá aqui, ó, o material antigo, né, que é a lousa individual de ardósia da década de 1910. E aqui abaixo a gente tem o material escolar antigo, que era a caneta com ponta de metal e pote de vidro para tinta dos anos de 1920. E os boletins e as cardenetas, vamos ver como era? Os boletins e as cardenetas escolares são os registros das atividades dos alunos na escola. Então, todas as atividades que eram feitas, atividades, provas na época, eram colocadas no boletim e na caderneta também chamada. Antigamente, eles eram preenchidos à mão, com caneta tinteiro. Como era essa caneta tinteiro, né? Eles colocavam a tinta no bico da caneta e ia escrevendo. E isso demorava, gente, muito tempo. E você tinha que ter a letra muito bonita para poder fazer isso. A mão, né? Eles faziam a mão com caneta tinteiro e apresentavam o histórico escolar de cada aluno. As disciplinas que estudavam e as observações eram feitas pelo professor. Aí na terceira questão é só mesmo para a gente estar conversando com o familiar. Pergunte a um adulto de sua família se há algum objeto guardado como lembrança do tempo da escola. Se eles guardam, né, alguma coisa, um caderno ou uma foto que lembram o passado na sala de aula, na escola. Agora vamos para a nossa página 93. Vamos falar sobre a tecnologia na escola, que hoje é usada bastante, principalmente nessas aulas online que a gente está fazendo agora, nesse tempo de pandemia. Atualmente, muitas escolas já usam materiais modernos, como a lousa digital e o tablet. A lousa digital é uma espécie de tela de computador gigante e interativa. Ao tocá-la, professor e alunos podem escrever e apagar os textos, ampliar uma imagem, fazer atividades digitais, utilizar animações e consultar sites. O tablet é um aparelho portátil com uma tela sensível ao toque. Ao usá-lo, os alunos podem ler um texto, acessar jogos, assistir a vídeos, além de outras atividades, e em alguns casos, acessar o boletim escolar. Que antigamente, né, o boletim escolar era feito à mão, escrito, né? E hoje em dia não, a gente é tudo online, a gente vai lá, tem uma senha, cada aluno, e ele entra no seu boletim. Quarta questão, você vai circular de amarelo os objetos que faziam parte da escola de antigamente e de azul os que são usados hoje em dia. Essa aí, a lousa individual de ardósia era o que? Antigamente ou hoje em dia? Hein? Essa tá fácil, gente. O apontador antigo, olha aí, era tipo na manivela, né? Você tinha que colocar o lápis desse lado aqui, nessa bolinha aqui do lado, e com a outra mão você ia fazendo a manivela. Logo abaixo temos o apontador atual, que é o apontador que usamos hoje em dia. Abaixo temos a caneta tinteiro e o vidro de tinta. Será que isso é atual ou antigo? E aqui o tablet, antigo ou atual? E a cartilha, né, que é usada há muito tempo atrás, onde cada criança tinha uma cartilha para poder fazer a sua tarefinha, e com a letra bem bonita, viu? Então, essa é a nossa atividade de hoje, bem fácil, rápido e prático. Vocês vão fazer na página 91 e na 93, tá bom? Até a nossa próxima aula. Um beijão da tia Nara.